Opa, estamos de volta com o nosso programa Santiago Entrevista, aqui pela TV Sete Lagoas. Este mês iniciamos aí a sessão das entrevistas com os pré-candidatos a deputado estadual por Sete Lagoas, pela nossa região. E a gente está aqui já com mais um convidado com o nosso programa, que com certeza tem o objetivo de esclarecer para o eleitor quem é quem, né? Para que você possa ter acesso a todos os nossos pré-candidatos e poder votar consciente, né? Poder conhecer melhor o seu candidato, né? O seu futuro candidato e saber votar corretamente nas próximas eleições. A gente quer realmente aproveitar esta eleição para quê? Para a gente dar uma modificada nessa situação. O Brasil tem vivido situações terríveis, né? Situações críticas, e a gente quer sair desse marasmo aí, sair e para que o nosso país volte a andar corretamente. Eu acho que isso passa muito pela política, né? Os políticos que realmente fazem as leis, né? Eles que fiscalizam, eles que mudam, né, o direcionamento das coisas no nosso país. Lembrando que o nosso programa Santiago Entrevista tem o apoio da Vivo Fibra, a internet mais rápida de Sete Lagoas. Coloque na sua empresa a Vivo Fibra, esta internet que realmente funciona. E também da 5Bits. 5Bits é uma das melhores empresas que trabalha na área web em Sete Lagoas. Cuida aqui do nosso portal 7 News e também dessa parte de internet aqui do Grupo 7 News. Lembrando que nós também já estamos aí no ar, em caráter experimental, com a nossa rádio 7 News. Você pode já baixar o nosso aplicativo e ouvir a rádio. É só você ir na Google Play e também na Apple Store para que você baixe o nosso aplicativo, né, sair ouvindo a rádio aí na palma da sua mão. Nós estamos preparando uma programação muito especial para você. Estamos ainda em caráter experimental, mas a gente já está ajustando tudo. Em breve a gente vai inaugurar a nossa emissora 7 News, Rádio Web 7 News. Prazer estar com você, Marcelo. Já vou apresentar diretamente aqui, Marcelo Coppercelta. Ele também é pré-candidato a deputado estadual pelo MDB, né? Ele que esteve lá na Secretaria de Esportes atuando, né, bravamente lá, fazendo uma grande reformulação, volta para a Câmara como vereador e agora é pré-candidato a deputado estadual por Sete Lagoas e vai nos contar um pouco dessa história, vai contar um pouco da sua história para que você possa analisar a situação aí do Marcelo como um provável candidato para você votar ou não. É um prazer estar recebendo você, eu fico feliz de você estar vindo aqui. E essa sequência agora, nossa, é justamente um espaço para você se apresentar. Santiago, quero te agradecer, quero cumprimentar a todos os telespectadores. Obrigado, viu, por a participação aqui no seu programa. Esse programa que tem uma audiência incrível e que eu já estava com saudade de estar aqui para a gente bater um papo, falar de Sete Lagoas, falar de política, falar do nosso trabalho. E é tão bom nós termos aí uma televisão na nossa cidade que dá esse direito, que dá essa liberdade, essa independência, não só para os políticos, mas para várias outras pessoas na nossa cidade, para que possa mostrar o trabalho. Parabéns, viu, Santiago, por mostrar isso, essa imparcialidade. É isso que nós precisamos na imprensa, é isso que nós precisamos na política e, claro, na nossa cidade, porque isso reflete diretamente no cidadão sete-lagoano e, claro, toda a região. Na verdade, a gente vai convidando aos poucos. Eu já convidei outros candidatos também, teve dois que eu convidei, um que disse que o horário de almoço dele batia com o nosso, não pôde vir. O outro não pôde vir por problemas particulares, mas virá futuramente. E tem mais ou menos aí, eu acho que uns 8 ainda, que a gente deve convidar, que são pré-candidatos a deputado estadual por Sete Lagoas e pela região. Marcelo, esse número assusta, né, de 8 a 12 candidatos a disputar aí a eleição de estadual? Santiago, eu acho que assusta, preocupa e assim, eu não acredito que saia todos esses candidatos. Por um motivo simples, é porque na verdade realmente a gente precisa olhar a essa situação da política, Sete Lagoas, com um pouco de mais de responsabilidade. Eu tenho certeza que Sete Lagoas consegue aí eleger, unindo Sete Lagoas aí, a força Sete Lagoas na região, 2 deputados federais e 2 deputados estaduais. Isso depende de quê? De uma parceria, de uma responsabilidade política para a nossa cidade. Eu não acredito que saia todos esses candidatos, até porque hoje uma candidatura não é fácil.
primeira coisa que um candidato tem que ter, eu acredito, pela política e pela realidade que a política hoje está, chama-se serviço prestado. E a outra, causa. Veja bem, essa palavra ela é muito importante. Eu não tenho que sair candidato simplesmente por sair. Eu não tenho que sair candidato por achar que eu tenho chance ou porque eu sou conhecido. Mas por uma bandeira, por uma causa. E é isso que está trazendo o nosso nome aí, apreciação, deixando claro que nós somos um pré-candidato, estamos trabalhando para que isso aconteça, porque isso não depende só de nós, depende de pesquisa, depende de grupo político, depende muito mais também do próprio partido. Então nós estamos trabalhando, deixando o nosso nome aí à disposição para que, se for primeiro da vontade de Deus e depois sim da vontade da população sete-lagoana, região, em todo o nosso estado, nós vamos sim colocar o nosso nome aí à apreciação da população. Sabendo e tendo toda a tranquilidade e a certeza e com muito pé no chão que nós estamos construindo isso aos poucos. Eu estou no 3º mandato como vereador consecutivo, graças a Deus, e nós estamos vendo aí a necessidade de estar entrando com relação ao nosso nome para a Assembleia Legislativa, para que nós possamos aí de repente tentar fazer algo maior para o Sete Lagoas e principalmente da área que hoje eu abraço com muito carinho, que é o esporte. Eu entendo que o esporte é vida, esporte é saúde, é prevenção. E é uma das bandeiras que nós estamos levantando. Existe uma série de bandeiras aí que vários candidatos, vários políticos carregam e eu respeito cada um delas. E eu quero levantar esta bandeira porque eu vejo que o esporte ele pode mudar a vida de uma criança, pode mudar a vida de uma pessoa adulta, porque realmente acorda para a vida e traz saúde, traz alegria. Aprendi isso na Secretaria de Esporte. Marcelo, para o eleitor que te acompanha, o que você pode dizer para ele? Porque você está no seu 3º mandato de vereador. Porém, você foi eleito para ser vereador, aí você deixou a Câmara e foi ser secretário de esporte. Aí agora você deixa de ser secretário de esporte e vira vereador novamente. Só que como vereador você vai se candidatar a deputado. Como que fica essa relação sua com o eleitor? O eleitor, né, que te acompanha tem que pensar o que sobre o Marcelo com relação a essa vida pública? Na verdade, eu não deixo de ser vereador. Eu sou vereador eleito pelo povo, diplomado. Eu licenciei da Câmara e fui para a Secretaria de Esporte com um propósito de conhecer um pouco do Executivo e saber que nós podíamos somar muito na área do esporte, uma vez que a área nossa do esporte realmente estava deixado. Nós temos aí áreas maravilhosas, mais de 30 campos, nós temos mais de 50 academias instaladas, nós temos a Arena do Jacaré, temos o programa Mexa-se, e então eu sei que nós poderíamos somar e como somamos. E como vereador você não podia fazer nada. E como vereador eu só poderia legislar, eu só poderia fazer requerimentos. Então assim, o papel do vereador é legislar e fiscalizar. O papel do Executivo, eu estando como secretário, eu na pasta de secretário de esporte e tendo a total autonomia do prefeito Leone Maciel, a qual eu mando um abraço e agradeço o prefeito ter me dado essa oportunidade na Secretaria de Esporte. E eu quero até abrir um parênteses aqui. Por que Marcelo foi para a Secretaria de Esporte? Um dos motivos foi o que aconteceu na mesa diretora. E que eu realmente não me senti muito à vontade de estar na Câmara Municipal pelos fatos que ocorreram, e o prefeito viu isso em mim e falou: Marcelo, você gosta de esporte, eu quero te convidar para fazer parte do meu secretariado. E aí eu recebi o convite com bons olhos e não me arrependo, viu, Santiago? Porque isso abriu um leque, abriu a minha visão com a relação ao Executivo. Como vereador, você cobra e faz as leis e fiscaliza. Como Executivo, você é cobrado e tem que executar. Então isso fez com que eu ganhasse uma bagagem muito grande com relação a isso e amadurecesse bastante
para a vida pública. Então, eu faço realmente aqui e coloco aqui que os vereadores, às vezes, têm que passar um pouco pelo executivo para sentir como que é difícil, para sentir a responsabilidade e poder contribuir com o executivo. Então, deixando claro, o meu motivo de ter ido para a Secretaria de Esporte foi para fazer algo para o esporte na nossa cidade, que estava acabado. E como vereador, eu não tinha essa condição. Por que que eu voltei para a Câmara Municipal? É porque nós precisamos de descompatibilizar 6 meses antes. E o meu nome foi ventilado para possível candidatura a deputado estadual. Então, se isso realmente vier a concretizar, eu teria que me afastar da secretaria 6 meses antes. Então, é uma questão de legalidade, é uma questão realmente que eu não tinha escolha. Se eu pudesse, eu continuaria na Secretaria de Esporte. Muito bem explicado, né? Você sempre foi muito ligado ao Duílio, certo? Sim, sim. Eu acompanho já esse processo há muito tempo. Eu percebo que nas últimas eleições para deputado estadual, o Duílio não se candidatou. Ele retirou a sua candidatura, apoiou o atual deputado. E vocês estavam juntos, inclusive você também o apoiou. Depois vocês criaram um grupo. O grupo se fortaleceu, onde vocês conseguiram eleger o prefeito Leônio Maciel e o Duílio como vice. Só que a gente percebe que atualmente esse grupo parece que não está tão mais unido. O que aconteceu? Por que, por exemplo, você não teve o apoio como presidente da Câmara? Que eu acredito que foi uma coisa que aconteceu que o seu próprio grupo não te apoiou, né? E por que esse grupo vem, parece que se desfazendo, né? No sentido, por exemplo, vocês estavam no mesmo grupo, né? O Douglas é pré-candidato e você também é pré-candidato, né? O prefeito, é lógico, ele né, afirma que mantém o apoio, né, tanto ao Douglas na sua reeleição como ao Duílio para federal, mas aparece você também, né, nesse contexto político aí para a próxima eleição. Como é que você explica isso? O que acontece por trás dos bastidores aí desse grupo? Na verdade, essa história começa, o Duílio tinha um mandato, que eu mando um abraço para o Duílio, vice-prefeito, que é amigo meu particular, e começou toda essa questão, foi quando o Duílio estava para vir candidato novamente para a reeleição, né, de deputado estadual, e ele fez uma pesquisa e viu que se saísse aquele tanto de candidato a deputado estadual, poderia aí Sete Lagoas ficar sem candidatos, ficar sem deputados. Candidato tinha muitos, ficar sem deputados. E aí ele chamou um por um e conversou e mostrou o trabalho, mostrou as pesquisas, né, que realmente dificultaria muito, e ele propôs. Mas, infelizmente, as pessoas entenderam que não, a democracia existe, que ele tem chance, o outro também tem chance, e aí todos vieram. O Duílio, preocupado com relação à cidade, ele viu que se saísse ele, saísse outros candidatos também que estavam bem na pesquisa, como o caso do próprio deputado Douglas Mello, o deputado que ganhou a eleição, e assim, aqui eu mando um abraço para ele, tenho um enorme respeito e carinho pelo deputado Douglas Mello, e quero ele sabe disso, e as pessoas sabem que ele teve apoio de 2 vereadores na Câmara Municipal na época, que foi o meu apoio, o apoio do Milton Martins, foi os únicos vereadores que apoiou assim declaradamente o deputado Douglas Mello, e deu certo, está aí como deputado, e por esse motivo o Duílio retirou a sua candidatura e apoiou o deputado Douglas Mello. E nisso nasceu um grupo em prol de Sete Lagoas, que também nós tivemos como candidato a deputado federal, hoje então prefeito, o Leônio Maciel, que teve uma votação muito expressiva na nossa cidade. Exatamente. E ali nasceu um grupo, nasceu pessoas com o propósito de estar realmente fazendo com que Sete Lagoas fosse respeitada, como várias coisas que nós perdemos para cidades pequenas, porque nós não tínhamos representante à altura, e aí nós conseguimos aí fazer esse grupo. Veio a candidatura para prefeito, nós conseguimos, o grupo continuou unido e fizemos o prefeito Leônio Maciel e o Duílio como vice-prefeito. Hoje existe essa questão de eu e o Douglas estar no mesmo partido, e aí o Douglas naturalmente é pré-candidato, né? Ele está no primeiro mandato, indo para o segundo mandato, e eu colocando meu nome à apreciação. Isso por quê? Eu entendo que a democracia existe,
todos têm o livre escolha, nós estamos no mesmo partido, no mesmo objetivo, existe possibilidade de eleger dois deputados na nossa cidade. Mas o que a gente precisa realmente entender é justamente que o grupo ele precisa dar junto e manter aquilo que foi acordado, aquilo que foi combinado. Mas existe uma série de coisas por trás, os bastidores, que acontecem que acaba isso não sendo cumprido. E isso é ruim. É ruim para o grupo. Eu, por exemplo, eu fui para o PMDB, o MDB, porque foi a pedido do presidente na época, Luiz Barbosa, para dar cara de oposição para o atual governo. Porque nós fomos contra a administração na época do PP, que era o Márcio Reinaldo. Então, eu saí de um partido, né, que era o partido do próprio Duílio de Castro, e fui para o MDB. E assim, realmente eu fiquei muito decepcionado com relação à presidência da Câmara, mas ao mesmo tempo eu falo que está em boas mãos. Caramelo é um amigo meu, uma pessoa que em nenhum momento nós tivemos conflito na disputa da presidência da Câmara, um respeito enorme da parte dele com a minha pessoa e da minha pessoa com ele. Então nós não tivemos conflito algum, pelo contrário, almoçávamos juntos, falávamos como que cada um iria trabalhar, claro, com cada um na sua articulação. Mando um abraço para o presidente da Câmara, Caramelo, aqui, e toda a mesa diretora que eu respeito muito. E veio aí, eu fiquei um pouco decepcionado, e eu confesso isso, com relação ao meu partido não me apoiar na presidência da Câmara. Mas isso são escolhas, né? São escolhas que são feitas. E mediante depois disso aí, eu realmente fui até o meu presidente e pedi que eu saísse do PMDB. Por uma série de coisas, mas eu não fui ouvido e respeito, e não foi o momento, e o presidente falou que, né, que eu estava de cabeça quente e que não seria o momento. Mas aí veio agora essa possibilidade para ser pré-candidato ao MDB. Eu tentei marcar uma reunião com o meu presidente, o Luiz Barbosa, e não consegui, não tive êxito de estar marcando essa reunião, até mesmo também junto com o deputado Douglas Mello. Eu liguei para ele antes até da minha descompatibilização, né? Antes de eu descompatibilizar, eu tentei falar com os dois e não consegui, e logo depois tinha o dia determinado, eu precisava descompatibilizar, me parece até o dia 6. Então, eu acabei saindo. E nós não sentamos ainda para conversar. E aqui eu quero deixar claro que o prefeito deixa isso em todo momento claro com relação aos candidatos do prefeito Leone Maciel, que é o deputado, que é o futuro deputado aí federal, quem sabe, né? O pré-candidato Duílio de Castro, e também o deputado Douglas Mello, que é o candidato a deputado estadual. Então, assim, em nenhum momento o prefeito falou comigo: Marcelo, você tem que vir, você é o candidato. Não, em nenhum momento. Todos os momentos que eu conversei com o prefeito, ele falou: Marcelo, você tem a sua liberdade, a sua independência, mas eu quero deixar claro para você, mesmo você que foi meu secretário de esporte, eu tenho um compromisso a deputado estadual e federal, que é do grupo que você faz parte, que é Duílio e Douglas Mello. Então ele deixou isso muito claro em todos os momentos. Então eu estou pensando e trabalhando para a nossa pré-candidatura com muito pé no chão e com o serviço prestado, e com a bandeira, com a causa, que é a causa hoje que abandonado a nossa cidade na área do esporte, que eu entendo que esporte trabalha a prevenção das nossas crianças. Hoje nós temos aí em mais de 10 campos no município, escolinha de futebol de graça, gratuito. Antes nós tínhamos escolinhas pagas e as crianças não poderiam jogar. Então, por esta bandeira, por esta causa, que nós estamos aí pensando e colocando o nome aí para a pré-candidatura. Mas você citou essa questão do PMDB. Como que é o PMDB na real? Ele realmente é um partido que trabalha único, ou é verdade que ele tem duas linhas, né? É um PMDB que, na verdade, tem duas bancadas dentro do próprio partido. Ó, eu te falo que... fala muito, né? A gente ouve muito falar sobre isso. Na verdade, aqui no município, até... E outra coisa, porque é bom que explique também, você está baseando a sua candidatura em cima de quê? Né? Do PMDB local, do PMDB estadual? Como é que funciona isso? PMDB estadual.
porque o MDB, nós não tivemos, depois que passou as eleições para prefeito, nós não tivemos reuniões mais. E isso acaba, às vezes, afastando muito, né? Inclusive o próprio prefeito era do PMDB. O próprio prefeito era do PMDB, hoje não está no PMDB mais. E assim, foi feita uma convenção, foi feita uma votação do PMDB aqui municipal, e assim, eu fiquei muito chateado, e aqui eu falo publicamente, que nem convidado para a reunião eu fui, sendo vereador eleito do PMDB. Não só eu, mas também o Gilberto Doceiro, que é o meu suplente. Então, assim, isso trouxe um ponto de interrogação na minha mente. Então, será que nós não somos importantes? Mas eu não quero aqui entrar no mérito. Tenho uma amizade enorme com a Luiz Barbosa, uma amizade enorme com o deputado Douglas Mello. Não temos nenhuma desavenças pessoais. Existe a questão política, que é normal, e a gente sabe separar isso, mas assim, foi feito uma votação no PMDB, aqui local, municipal, foi montado um novo diretório, e se quer convidado para a reunião, ou querer participar do diretório, nós não fomos convidados. Mas esse diretório existe legalmente? Existe legalmente o diretório municipal, né? Existe, assim, nós não temos nenhum contato aí, e não temos nenhuma reunião para tratar do assunto Então político. você está meio que um patinho fora da lagoa. Mas até que não, eu não posso te dizer isso, porque eu fui a uma convenção em Belo Horizonte, e assim, eu quero aqui mandar um abraço e agradecer o apoio que o Leonardo Quintão, deputado federal, tem me apoiado, tem me acolhido no estado, e também o Toninho Andrade, que é o vice-governador e é o presidente estadual. Então, assim, eu tive uma reunião com os dois e eles me deixaram muito tranquilo com relação à disputa, à pré-candidatura a deputado estadual, e me deixou muito tranquilo dizendo que eu tenho o apoio lá com relação, se caso vier a minha candidatura lá, meu nome vai ser com certeza apreciado com relação a possível porque candidatura. se você for parar para pensar bem, nós temos aqui, por exemplo, o partido... como é que é o nome dele? O partido da Carol. Ele tem... Se não Avante. Avante. Ele tem 3 pré-candidatos a deputado estadual por 7 Lagoas. Isso, na verdade, nada mais é do que a democracia, escolhas. Então, assim, nem todo mundo gosta do nosso trabalho, tem um perfil nosso político, aí nem todo mundo tem um perfil de outro candidato, e assim vem a democracia. O que nós precisamos, gente, realmente ver as propostas dos candidatos, e nem a questão só de partido, é a pessoa, é o serviço prestado, é quem tem serviço prestado, isso é importante. Estou no 3º mandato como vereador, eu vim para a política aí com uma bandeira, com uma causa que todos conhecem, que era o transporte alternativo, para dividir a questão do monopólio, gerar renda. Hoje nós temos mais de 400 pais de família que hoje trabalham no transporte alternativo diretamente, mais de 500 indiretos aí trabalhando no transporte alternativo, que a gente fica feliz, porque isso foi uma bandeira que nós levantamos. E então, hoje é realidade. Então nós temos essa bandeira, nós temos a bandeira também com relação ao esporte, que eu não canso de dizer que foi uma experiência maravilhosa, Santiago. Hoje nós temos o Saúde em Movimento, que é o Mexa-se, com 27 polos, a qual nós temos acompanhamos de perto, e só fortalecemos com os professores, com os estagiários. Nós temos o PELC, que nós trouxemos para 7 Lagoas, agora nessa gestão, que é o Programa Esportivo Lazer da Cidade. Então, levando o lazer para 10 cantos da cidade, em pontos estratégicos da cidade, com aula de salão, aula de dança de salão, com crochê, bordado, futebol, luta, aula de violão, tantas coisas maravilhosas que nós trouxemos com 1 ano e 3 meses, estando como secretário de esporte. E eu vi que o esporte, ele traz algo muito especial para toda a casa, porque ele não trabalha só com a criança, ele trabalha com a criança, ele trabalha com a mãe no mês, ele trabalha com o pai que sonha em tocar violão, ele tocando violão num projeto, tudo gratuito. Então isso só foi possível através da confiança do prefeito Leone Maciel, a minha pessoa, me fazendo esse convite e me colocando na Secretaria de Esporte com total liberdade. E a equipe maravilhosa que nós temos na Secretaria de Esporte, uma equipe que são formadores de opinião, que são pessoas que são servidores efetivos, são pessoas que passaram em processo seletivo
por mérito deles, pessoas capazes, capacitadas, professores do MEX, Saúde e Movimento, com uma capacitação maravilhosa. Então se tornou uma família ali, a qual eu tenho orgulho de dizer que faço parte, mesmo estando na Câmara Municipal como vereador, nós deixamos muitos amigos lá que gostam e confiam do nosso trabalho. Ok, nós vamos fazer um pequeno intervalo, vamos tomar uma aguinha aqui, já voltamos, segundo bloco, conversar um pouco mais com o Marcelo, que está falando sobre a sua pré-candidatura nas próximas eleições. Ele será candidato a deputado estadual por Sete Lagoas. Já voltamos. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Santiago Entrevista, recebendo hoje Marcelo Coppercelta, pré-candidato a deputado estadual por Sete Lagoas e pela região da Amave. Nós já falamos vários assuntos aqui, em especial sobre a condição do Marcelo no MDB, né? O que acontece realmente lá nos bastidores. E agora vamos avançar um pouquinho nessa conversa aqui e vamos falar de outros assuntos. Marcelo, primeira coisa que eu acho que é importante você falar, e eu queria que você falasse mesmo lá, direcionado para o nosso telespectador. A gente ouve muito tititi, ouve muita coisa que as pessoas comentam, e existem várias avaliações, né? Se comenta muito com relação ao seu nome que você participou daquelas pessoas que pegou dinheiro emprestado, a questão do consignado na Câmara, e que você tem o seu nome envolvido de alguma forma. Agora, da sua parte, o que está certo, o que está errado, como é que é o seu envolvimento, você tem alguma coisa que você está na expectativa de acontecer, né? Para você vir como pré-candidato, né? Para você colocar o seu nome, você tem que ter uma situação definida. Qual é a real situação do Marcelo Coppercelta com relação a isso que foi denunciado lá na Câmara? Santiago, eu quero te agradecer por essa pergunta. É importante que a gente, às vezes, nunca tenha a oportunidade, não é de se defender, é de esclarecer. Então, eu quero aqui esclarecer para você e para todo Sete Lagoano. Houve empréstimos na Câmara, eu fiz empréstimo, é normal, né? Eu tinha que fazer empréstimo, porque realmente eu tinha contas a pagar e é descontado na minha folha de pagamento. E no descontar desses anos todos, em alguns meses, ao invés de descontar o valor X, descontou 200, 300 reais a menos. E eu não te confesso que eu não sou muito bom para administrar, então eu não ficava olhando lá, descontou errado, descontou. Veio no contra-cheque o consignado e o valor descontado. E foi acumulando alguns reais com relação a isso. E chegou a um valor determinado. A Câmara me procurou, né, na época, e falou que existia um valor que tinha que ser acertado. Então eu pedi que levantasse o contrato meu, que eu tenho com a Caixa, porque eu já tinha pago à Caixa todos os valores, que levantasse no departamento financeiro, departamento pessoal na Câmara, os valores dos contra-cheques, para que eu pudesse avaliar. E nem o contrato foi encontrado na época. Então, naquela época, eu deixei muito claro que eu precisava de avaliar qual que era esse valor, porque todo mês o meu contra-cheque ia ser descontado. Então, foi um empréstimo, que isso eles vieram a levantar e agora chegou na prefeitura. Eu já mandei levantar os valores para que, se realmente deve, que eu vou fazer quitar esse meu empréstimo com eles. Empréstimo consignado, como qualquer funcionário público pode fazer. Só que as pessoas pegam isso e criam uma série de coisas para querer caluniar, para querer difamar nós que somos homens públicos. Então, foi um empréstimo que eu fiz, deixando claro aqui, e que o departamento da Câmara Municipal, o departamento da Câmara, o departamento pessoal financeiro, ao invés de descontar em alguns meses o valor de, por exemplo, R$2.000, descontou R$1.800 e descontou esse dinheiro. E aí eles vieram nos cobrar esse valor, dizendo que devia à Câmara Municipal. E a Caixa peguei lá da conta. Nesse sentido, então, você fez o empréstimo, fiz o empréstimo, a Caixa Econômica botou o dinheiro na sua conta, a Câmara foi e pagou a Caixa, quitou com a Caixa,
e aí você estava pagando a Câmara. Certo? Não, o empréstimo é direto com a Caixa Econômica. Eu fiz o empréstimo na Caixa Econômica e descontava na minha folha de pagamento. Normal, todo mês. Mas... Tá, mas se descontava e na Caixa está quitado, então você pagou. Ué. Eu paguei, eu não devo nada à Caixa Econômica. Inclusive, eu peguei o nada consta da própria Caixa, que eu não tenho débito, inclusive, nem um contrato. A própria Câmara Municipal tinha, porque é consignado. Eu não fui na Câmara assinar contrato, eu assinei contrato com a Caixa Econômica Federal. E aí surgiu, depois de muitos anos, dizendo que eu devia à Câmara Municipal. Eu mandei, pedi para o meu advogado que olhasse e fizesse o levantamento. E nem o contrato foi encontrado. Então, eles mandaram esse débito para a Prefeitura Municipal para que a Prefeitura pudesse cobrar esse valor. Então, nós estamos olhando que dívida é essa, qual o valor que deve com relação a isso. Ô Marcelo, você me desculpa a minha ignorância, eu acho que o telespectador também deve estar pensando parecido. Se você, vamos dar um exemplo, você tirou um empréstimo na Caixa Econômica Federal de R$10 mil. Todo mês você deveria pagar R$800, né? Aí se vem descontado na sua folha, em vez de vir descontado 800, vinha descontado 600, um exemplo. Sim. Né? Em 10 meses, esses 600 estariam pagando a Câmara ou a Caixa? Qual que seria? Não, na verdade, esse desconto pagando a Caixa Econômica. Pagando a Caixa. Então, Caixa todo Econômica, mês, durante consignado. 10 meses, você estava pagando R$600, então você pagou R$6 mil. Então, quer dizer que você não quitou com a Caixa, correto? Se, teoricamente, a Caixa iria me cobrar Então, esse a valor. Caixa, né? Eu estou então, em débito com a Caixa com a Econômica. Caixa. Então, como é que você diz para mim que você está ok com a Caixa, mas está devendo a Câmara? E é por isso que nós colocamos, eu coloquei um advogado para estar olhando isso de perto, porque isso não aconteceu só comigo, aconteceu com várias pessoas, só que na eleição anterior eles usaram isso para denigrir, né? Denigrir e difamar e caluniar os nós queremos. Então teve pessoas que nem ganhou a eleição. De mais de Foi uma lista de nomes, pessoas, colocando várias pessoas idôneas que inclusive já tinham pago, quitado a Caixa Econômica Federal, dizendo que nós tínhamos o débito. Então foi algo que aconteceu internamente dentro da Câmara Municipal com a Caixa Econômica e que isso surtiu aí como uma bomba e querendo caluniar, difamar inúmeras pessoas. E não só políticos. Tinham pastores envolvidos, várias pessoas de bem envolvidas, pessoas que já tinham até morrido, que era funcionário público. Que era funcionário público. Então foi algo assim muito sujo da parte das pessoas que usaram isso para tentar ganhar as eleições. Mas Deus foi tão bom que nos honrou e mesmo com tanta calúnia, nós ganhamos a eleição e ficamos em terceiro lugar, no meio de mais de 400 candidatos. Ô Marcelo, mas esse período seu foi qual? Que você fez o empréstimo até a quitação? Na verdade, é o último mês, tanto é que no último mês do meu último mandato, eu ainda pagava a Caixa Econômica. Ah, tá. Então, para mim, a dívida estava quitada. E aí surgiu dizendo, o relatório deles, que deixaram de cobrar alguns valores por mês. Aí eu fiquei me perguntando, deixaram de cobrar. Como que eles deixaram de cobrar esse valor meu, sendo que eu tenho uma quitação da Caixa Econômica? Porque eu não peguei dinheiro na Câmara Municipal. O recurso que eu peguei em empréstimo consignado foi na Caixa. Na verdade, você pega o dinheiro da Caixa e paga com o dinheiro do seu salário. Exatamente, é consignado. A Câmara desconta do seu salário, do meu salário e paga para a Caixa. Então, no meu contra-cheque não estava descontado normalmente. Então, surgiu isso e ficou essa questão chata. Não foi só comigo, foi com várias pessoas. E isso foi muito ruim. Mas então, isso eu coloquei um advogado meu para estar olhando a situação, que até hoje nós estamos vendo como que será até mesmo pago isso. Porque eu não devo à Caixa Econômica. Quem que eu devo esse valor? Sendo que foi descontado rigorosamente todos os meses. Eu tenho os meus contra-cheques com todos os valores sendo pago rigorosamente descontado. Então foi algo do departamento. Agora, o que eu quero deixar claro aqui, que é importante a gente mostrar para o telespectador, porque a maneira que eles colocam as coisas, eles colocam como se nós demos um rombo, como se nós roubamos. Não, gente. É
um desconto em folha que qualquer funcionário público pode ter o seu direito de pegar empréstimo pessoal. Então eu, como qualquer cidadão brasileiro, que eu acho que está para existir um cidadão brasileiro que nunca pegou empréstimo aí, eu precisei, fui na Caixa, diretamente com o gerente na época, fui lá, conversei com o Ricardo na época, o gerente, ele fez o contrato, avaliou o percentual, eu assinei e descontava rigorosamente a minha folha de pagamento. Olha, eu me preocupo muito quando há uma revelação tipo essa aqui. Eu sei que o nosso programa é veiculado na TV Sete Lagoas, as pessoas assistem, né, se preocupam com o conteúdo que existe aqui, e outros órgãos de imprensa às vezes também acompanham o nosso programa e replica também. Então, eu quero dizer aqui nesse momento que eu acho muito importante e muito sério, né, o que foi dito pelo Marcelo aqui, porque a matemática que eu estou fazendo aqui, ela não encaixou, entendeu? Se eu pego um empréstimo no banco e eu pago aquilo através de desconto mensal na minha folha de pagamento, quer dizer, eu vou lá no banco, o banco fala comigo, olha, o seu valor está quitado. E lá na minha folha de pagamento, depois mostra para mim que eu estava pagando a menos, né, por exemplo, de R$800 eu estaria pagando 600, quer dizer, eu estaria pagando 200. Então, como que fechou essa contabilidade, né? E, na verdade... Então, isso tem que ser esclarecido, porque não quer dizer que a Câmara esteja certa ou que esteja errado, que o banco esteja certo ou que esteja errado, que o Marcelo esteja certo ou que esteja errado. O importante, né, nesse momento, era que isso seja explicado para a sociedade sete lagoana. Por quê? Porque isso foi veiculado aí durante muito tempo, e eu lembro sim do que o Marcelo falou, que no final das eleições passadas saiu uma relação enorme e várias pessoas conhecidas nossas ficaram muito chateadas do nome dela estar naquela lista. Por quê? Porque colocou a pessoa dentro de um questionamento como que a pessoa fosse desonesta, se ela estivesse participando de um esquema, né? Então é importante que isso seja realmente esclarecido, viu, Marcelo? É importante a gente falar. Eu acho que até você, como vereador, usar a tribuna para puxar isso lá e colocar isso, né, para a sociedade sete lagoana. Santiago, é importante falar para o telespectador que o empréstimo não foi a Câmara que nos fez o empréstimo. Quem nos fez o empréstimo foi a Caixa Econômica Federal. E a garantia da Caixa Econômica Federal é o consignado. É o consignado que descontava rigorosamente todos os meses na folha. Uhum. Então, a responsabilidade minha, qual é? O consignado, na verdade, é a parcela que você paga por mês. É a parcela que eu pago por mês. Então, todo mês descontava, vinha na folha os descontos. Agora, se houve algum erro, se houve o desconto que você tem no seu contra-cheque, você somar ele todos, ele bate o valor que você devia para o banco? Bate até mais, né? Porque tem um juro, né? Bate até mais. Então, assim, foi algo que ficou muito... E a primeira coisa que eu pedi à Câmara Municipal foi o contrato. Porque eu não fiz contrato com a Câmara, eu fiz contrato com a Caixa Econômica Federal. Então, assim, foi algo... E esse contrato não existe? Esse contrato, eles não têm o contrato. Até porque, como que eles teriam um contrato? Porque eu não fiz contrato com a Câmara Municipal. Não, estou dizendo o contrato com o banco. O banco foi quitado. O contrato que eu fiz... Mas existe um contrato com o banco? Com quem? Eu? É seu com o banco? Não. Não, o contrato que eu tive com o banco... Mas o contrato é da Câmara com o banco? O contrato meu com o banco. Eu fiz um contrato, assinei, autorizando a descontar em folha o meu desconto. Pronto. Eu não tenho... Então, para que você não tem esse contrato? Não. E para que eles pudessem falar que o valor foi errado, eles tinham que ter, pelo menos, no mínimo, o meu contrato com o valor da prestação para fazer esse cálculo. E eles não têm. E tanto é que por isso que foi mandado para a Prefeitura Municipal. Então, eles estão analisando, já passei para o advogado para estar analisando essa questão. Se tiver algum valor que deu errado, eu vou questionar a própria Caixa Econômica, porque ela descontava todo mês. Então é isso que eu quero, eu quero agradecer a oportunidade. Outro assunto que foi falado aí, que está sendo ventilado com relação de processo de improbidade administrativa. Isso. Eu acho que é importante falar isso, se você me permite. Lógico, é importante falarmos que as pessoas falando que existe um processo, que já fui condenado, tanto eu como o Duílio, né, condenado a um processo de improbidade administrativa, de prejuízo aos cofres públicos. Gente, é muito claro, não é um processo, não é só contra mim, não. O processo é contra todos os vereadores que receberam verba indenizatória.
Verba indenizatória é uma verba que é legal, que foi votado um projeto, aprovado, não é só nesse exercício passado, em vários outros mandatos, falando com relação a uma verba indenizatória que o vereador tem. Para quê? Com relação de aluguel de carro, com relação a combustível, com relação à manutenção do vereador, até mesmo com relação a documentos, a papéis, a água dentro do seu próprio gabinete. Existe uma verba. E essa verba, ela é prestada conta dentro da Câmara Municipal. Então, existe a maneira de prestar conta. Você compra a água, aí você leva a nota, aí eles pagam mediante a nota, mediante três orçamentos, a mesma coisa com combustível, enfim. Então, assim, eu quero aproveitar que isso houve um processo, existe um processo tramitando sim no Ministério Público com relação a isso, não só do Marcelo, mas de todos os vereadores, para que possa ser esclarecido com relação a isso. O que foi? Porque o Ministério Público entende que essa verba indenizatória não é legítima. E na época que a Câmara pagou a verba indenizatória para, o nome já diz, indenizatória, você gasta para depois você receber, desde que as notas estejam tudo dentro da regularidade. Então, quando esse processo veio, nós estamos discutindo, nós seremos como que eu falo? Vai comunicar, né? Será notificado para que nós possamos fazer a devida defesa com relação a isso. E aí as pessoas pegaram isso e jogaram nos fakes da vida, na rede social, falando que a qualquer momento nós somos condenados, que tem que ser preso, vai ser preso com relação a isso. Então é importante a gente esclarecer isso e deixar que minha vida é um livro aberto e eu tenho total liberdade e transparência de dizer para você que infelizmente essas coisas ou felizmente existem, mas as pessoas usam isso para querer difamar, caluniar e denigrir a imagem de nós que trabalhamos aí com relação como homem público no Sete Lagoas. Marcelo, quantos vereadores hoje atualmente você terá como apoiadores na sua candidatura a deputado estadual? Ô Santiago, na verdade nós estamos trabalhando isso ainda. Nós estamos conversando com vários vereadores, nós temos aí uma amizade muito grande, nós temos aí 7, 8 vereadores que nos acompanhou na presidência da Câmara Municipal. Nós estamos conversando com cada um, mostrando as nossas ideias, os nossos projetos, para que nós possamos aí caminhar com esses vereadores. Eu acredito que nós vamos ter aí de 4 a 5 vereadores que estará conosco aí, caminhando, se Deus quiser, nessa empreitada aí, se for o caso, como pré-candidato a deputado estadual. Você citou as questões do PMDB. Tem alguma chance de você desistir da sua candidatura para apoiar o Douglas Mello? Na verdade, eu acho que o partido passou na hora de conversar, sabe? É o diálogo, a política é isso. E assim, eu estou aberto para que nós possamos construir um diálogo, construir o que for melhor para a nossa cidade, o que for melhor para Sete Lagoas. Eu te confesso que essa questão de ser candidato não nasceu primeiro no meu coração. Várias pessoas, vários líderes colocando, solicitando que nós colocássemos o nosso nome à apreciação. Então isso foi naturalmente. Nós não nascemos candidatos de nós mesmos. São as pessoas, são os nossos serviços prestados que nos faz a colocar o nome à apreciação. Então nós temos hoje um grupo muito grande que tem e que querem que nós venhamos candidatos para ter o apoio deles. Eu estou aberto a diálogo, eu sou o grupo, ô Santiago, não tenho dificuldade nenhuma, mas nós precisamos conversar e ver o que é melhor para a nossa cidade. E a democracia também é bem-vinda. Assim como na época estava o Duílio e abriu mão da candidatura, abriu mão da reeleição dele para apoiar candidatos, nós estamos aí à disposição. O que nós não podemos é deixar de conversar. Estou sempre aberto ao diálogo. Eu não posso simplesmente dizer eu vou retirar a candidatura para apoiar A, B ou C, sendo que nem procurado eu fui. Então, eu acho que a primeira coisa é sentar, ser procurado, pelo menos para o meu presidente municipal. Eu acho que um telefonema, que me chamar para uma reunião, eu espero, quem sabe até dia 7 de agosto, que é a convenção, eu recebo uma ligação. É isso aí, ó, atenção, Aloysio, ó, mão no telefone aí, o Douglas Mello, ó, o homem está esperando. Ô Marcelo, você já tem muito dinheiro no caixa para a campanha ou você está naquele esquema da vaquinha também? Ô
Tá, a rapaz, vaquinha já está funcionando. Ainda bem que a eleição agora é menos dias, né? Nós temos a eleição que vai ter no máximo aí 45 dias, né? E vai ser uma eleição que vai trabalhar muito mais na rede social e amigos. Eu não tenho recurso realmente financeiro, nós estamos aí buscando apoio, buscando parceiros para estar nos Os partidos ajudando. estão fazendo uma vaquinha digital aí, né? Na verdade a gente tem, eu já ouvi isso aí, pessoal, tem gente corajosa aí. Não, mas na rede social, né? Ué. Mas assim, eu não vejo por aí, não. O que a gente precisa é o serviço prestado, é sola de sapato, é conversar com lideranças, e a eleição para deputado ela é diferente, às vezes, de vereador, porque vereador sai aquele tanto de candidato, seu primo seu irmão, numa família tem 3, 4 candidatos. Para deputado estadual, é realmente menos. Nós disputamos aí no máximo com 4, 5 da sua cidade. Então, assim, isso facilita porque aí é analisar os nomes, analisar as pessoas e o serviço prestado, e aí eu acredito que facilita muito a questão de uma eleição para deputado. Sabemos que é impossível fazer eleição sem condições financeiras, sem recursos, mas nós vamos buscar, vamos olhar no partido, vamos ver o que tem, para que nós possamos aí fazer uma eleição limpa, humilde, que é a minha maneira de ser. Todas as minhas eleições foram eleições com amigos, foi causa com relação à própria Copercelta, às pessoas que gostam do nosso trabalho como legislador. Marcelo, a sua dobradinha pode ser com Duílio de Castro ou pode ser com o Quintão? Na verdade, o partido nosso é MDB, né? Então, para que eu possa vir candidato ou fazer uma dobradinha, existe a questão de fidelidade partidária. Então, se eu trouxer para cá ou se vier aqui um candidato a deputado federal, eu tenho que estar apoiando aí o deputado do nosso partido. Mas, contudo, todavia, nós temos um enorme carinho, amizade com o Duílio de Castro aí, e o que nós pudermos fazer para estar ajudando, nós vamos fazer sim. Eu não posso me omitir de falar isso, porque todas as pessoas sabem a nossa parceria que tem há muitos anos. A quem me trouxe para a política foi o próprio Duílio de Castro, mas existe a fidelidade partidária, existe a quem abriu as portas para mim no PMDB com relação ao Estado, foi o Leonardo Quintão, foi o Toninho Andrade. Então eu devo isso aí à fidelidade e, claro, também a gratidão por essas duas pessoas que me recebem muito bem no gabinete deles. Geralmente, quando a pessoa é candidata a deputado, ele tem as suas promessas de campanha. Você agora, como pré-candidato, quais são as suas promessas caso seja eleito? Na verdade, não mudar. Ser o mesmo Marcelo Copercelta, estar na beirada dos campos, estar nos bairros, na comunidade, olhar no olho do eleitor, do cidadão, dizer sempre a verdade, se dá ou se não der, se não dá, e dizer que uma das bandeiras que nós vamos levar, caso concretize, é o esporte. Tem pessoas que falam comigo: Marcelo, esporte não dá voto. Não, na verdade não é voto. Esporte traz vida, esporte traz autoestima, trabalha prevenção, e eu sempre tenho batido nisso. Nós precisamos cuidar das nossas crianças, nós precisamos cuidar dos nossos filhos, que está aí, acaba a aula, sai para a rua, vai fazer o quê? Não tem nada para fazer. Se tem uma escolinha gratuita, seu filho vai para a escolinha. E nós não estamos à procura de Neymar, craques, nós estamos à procura de jovens que vão se tornar pai de família, homens de caráter, homens de bem, que irão fazer amanhã uma diferença na nossa cidade. Então, a minha promessa pode ter certeza, se Deus nos colocar junto com a população em uma Assembleia Legislativa, eu sempre peço a Deus para que eu não mude, que eu continue a mesma pessoa, filho da dona Cleusa, filho do pastor Valdemar, que as pessoas me conhecem, estando na minha família, estando na igreja, na minha comunidade, nos meus campos de futebol, na 2001, no campo do Náutico ali, jogando a bolinha, passando, matando o povo de raiva, mas estarei lá no mesmo local. É isso que a gente precisa, sabe? As pessoas às vezes ganham, ou as pessoas às vezes sobem um pouco, esquece de quem colocou, esquece da sua origem, esquece de onde você veio. Eu deixo claro, eu não sou vereador, eu estou vereador.
eu estou vereador. Ah, passou os 4 anos, acabou, então eu quero ir na padaria lá do Bilu, lá no Montreal, lá no Aguinaldo, ir na padaria, eu chegar lá e bater um papo com ele, o mesmo Marcelo, há 10, 20 anos atrás, e olhar no olho dele e ele não virar o rosto para mim. A pior coisa que tem para um político, o Santiago, é ele chegar no lugar e as pessoas afastarem dele. Isso é muito ruim, porque o político nada mais é do que um funcionário do povo, nada mais é do que um representante do povo. E o que nós precisamos ser isso, ser representante. O que o povo quer que o Marcelo faça? Ou na Câmara, ou na Secretaria, ou na Assembleia? Que o represente. O que ele quer? Que ele seja a voz dele naquele lugar. E é isso que eu prometo e garanto ser a sua voz aonde quer que eu esteja. Quem é o seu pré-candidato para o governo de Minas Gerais no momento? Na verdade, está difícil, né? Nós temos aí uma indecisão muito grande no MDB. Nós tivemos uma convenção no dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, lá no Hotel Ouro Minas. Eu estive presente lá, estive com o Toninho Andrade, estive também com o Leonardo Quintão. E o MDB hoje tem 3 pré-candidatos, que é o Dal Clever, né, que é o presidente da Câmara, que é o da Câmara dos Deputados Estaduais, e que é o Toninho Andrade, que é o vice-governador, e também o Leonardo Quintão. Foram os 3 que colocaram o nome à disposição para ser candidato a governador. Se isso vai consolidar, nós não sabemos. Política, você olha para o céu, muda muito rápido, né? Igual nuvem. Mas, assim, eu acredito que a votação que teve lá e que aconteceu dia 1º de maio foi para que o PMDB tenha candidatura própria para o governo. Então, se o MDB tiver candidatura própria para o governo, nós estaremos apoiando a candidatura própria do governo. E a nível nacional, presidente da República? Tiago, vou te falar, não está fácil não, né? Nós vemos todas essas questões aí, é complicado, vemos o Bolsonaro aí na sua postura, na sua atitude, e eu te confesso aqui, só entre nós e o telespectador, que realmente o que está se destacando aí para fazer a diferença aí é o Bolsonaro. Você estaria com ele hoje? Se fosse hoje, eu estaria com ele. Pela maneira dele, realmente o choque que o Brasil precisa. Né? Já tentamos inúmeros candidatos, inúmeros presidentes, e eu acredito que o Bolsonaro, pela postura dele, eu estive com ele em Belo Horizonte, e a atitude dele, a maneira dele de falar, de pronunciar e de colocar as coisas claras, de repente é o que o Brasil está precisando hoje. Ok, Marcelo, te agradeço, desejo sucesso para você na sua campanha, né? Sucesso para você lá Obrigado. Na Câmara, e quando puder, volte, retorne aí conosco aí, e boa sorte na sua campanha, que tenha sucesso realmente. Santiago, eu quero te agradecer aos telespectadores, falamos de muitas coisas, né? E esclarecemos muita coisa. Obrigado de coração por ter nos dado a oportunidade de falar, de posicionar e mostrar para as pessoas que gostam da gente, ou as pessoas que não gostam, porque ninguém consegue agradar todo mundo, mas que o Marcelo é isso aqui. Nós estamos aqui, cara limpa, com toda tranquilidade aqui, falando com você e te dizendo que nós precisamos ter posicionamento. Não deixe de votar, não. Conheça os seus candidatos e vote em pessoas que realmente traz confiança, traz segurança para você, porque a omissão e votar nulo ou votar branco só piora o que já está aí. Obrigado. É isso aí, eu estou encerrando os programas todos falando mais ou menos o que o Marcelo falou. Se você for analisar todos os candidatos, analise com cuidado, porque você precisa de votar. Aquela história que estão rodando aí na rede social, de que se você não votar, se você votar em branco, nulo, isso pode anular as eleições, é mentira. Isso não existe, né? A eleição, ela vai existir, né? E os votos válidos vão ser contados, né? Quem tiver mais votos será eleito. Então não adianta você não votar pensando que você vai estar contribuindo, né? Porque você não estará contribuindo, você só estará contribuindo escolhendo o candidato que você for votar. Quer dizer, se você acha que nenhum deles não presta, vote pelo menos no menos pior, né? Vote no menos pior, vote em um deles lá, mas participe desse momento que o Brasil precisa do seu voto para essa mudança política que a gente precisa, né? A gente está num atoleiro danado e tem que sair dele. Nós precisamos, e isso está aí para você com a sua grande chance nas próximas eleições. Muito obrigado a você, voltamos semana que vem com mais um convidado aqui
como pré-candidato a deputado estadual por Sete Lagoas e região da Amap. Até lá, então, continue sintonizando a TV Sete Lagoas.